Fala, amantes da Fórmula 1, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago 5 projetos fracassados de carros da Fórmula 1. 5 carros que tinham uma boa ideia no papel, mas que não cumpriram o planejado nas pistas. Lotus 80. A Lotus foi quem abriu o caminho para o uso do efeito solo e arrebentou com a concorrência em 1978. Mas sabia que teria que estar à frente para não ser passada para trás. Então, Colin Chapman se juntou a Peter White e debruçaram no túnel do vento no Imperial College. Se o modelo 79 já gerava muito apoio aerodinâmico, Chapman e White bolaram um chassi estreito, mas com laterais extremamente largas, de modo a gerar o máximo de efeito solo na parte de baixo do carro. O carro gerava tanto apoio que poderia abrir mão dos aerofólios. Na teoria, tudo certo. O apoio era tanto que o modelo 80 não tinha aerofólio dianteiro e tinha o traseiro somente para atender o regulamento. Mas quando foi para a pista, foi acometido também pelo porpoise. Para tentar resolver, a equipe endureceu a suspensão. Mas a direção se tornava muito perigosa e o chassi não aguentava as pressões geradas. Diante disso, o carro ficou em estudos e a Lotus começou 1980 com o modelo 79. Após uma série de modificações, o carro reapareceu no GP da Alemanha, quarta da temporada, sendo conduzido por Mario Andretti. Helmut se recusou a pilotá-lo. Após um animador terceiro lugar, o italo-americano conduziu o carro em Mônaco e França, abandonando as duas provas por problemas de suspensão, e nunca mais o carro foi usado. Pelo menos, o projeto serviu de base para o Lotus 88, de chassi duplo, e motivou o desenvolvimento da suspensão ativa. Copersucar Fittipaldi F6. Mais um da safra de fracassos de 1979. Imagine algo hoje em dia como a Williams contratasse o número 2 de Adrian Newey para desenhar seu carro. Imagine o dono da equipe chegasse e dissesse: "Queremos um carro igual ao da Red Bull", e ele respondesse: "Que tal um carro mais avançado ainda?" Foi o que aconteceu com os Fittipaldi. Em 1977, eles trouxeram Ralph Bellamy, um dos pais do modelo 78 da Lotus e o precursor do uso do efeito solo. A intenção era fazer um carro no estilo do Lotus, mas Bellamy foi ousado e propôs um passo à frente. Então a equipe resolveu aproveitar o F5 daquele ano e o modificou, gerando o F5A. O carro seguinte seria o do Bellamy. O projetista veio para o Brasil e trabalhou o ano de 1978 no túnel de vento do CTA e com o apoio da Embraer. Em janeiro de 1979, o carro foi apresentado em Interlagos e chamou a atenção pelas linhas retas, o bico fino e as laterais curtas. Sem modéstia, Bellamy declarou: "Fiz um carro para o Emerson ser campeão." Logo no primeiro teste, a desilusão. Emerson deu poucas voltas e não se sentiu confortável. Bellamy foi confrontado e disse que o brasileiro não estava acostumado com os carros com efeito solo. Levaram o carro para testes na fábrica e descobriram que o chassi tinha pouca rigidez torsional. Um impasse se fez e a equipe resolveu usar o F5A até acertar o F6. Na estreia na África do Sul, Emerson teve todo tipo de problema e chegou em 13º. 4 voltas atrás do vencedor. Ficou claro que não daria para usar aquele carro. Bellamy foi demitido e o Studio Fly, que havia alterado o F5, foi chamado. Resultado: o carro da Fittipaldi se arrastou com o F5A sem desenvolvimento e o F6 reapareceu na Alemanha, com o nome de F6A e 45 kg mais de peso graças aos reforços feitos no chassi. Mas não adiantou. Muitos dizem que este foi o grande pecado dos irmãos Fittipaldi e que significou o início da derrocada do projeto do F1 brasileiro. Brabham BT55. Gordon Murray tinha uma série de invenções na Brabham. A maioria deu certo. Para 1986, o sul-africano resolveu fazer uma abordagem bem diferente no projeto da equipe. Aproveitando a mudança da posição do piloto, que deveria ficar com os pés na altura do eixo dianteiro, Murray resolveu abaixar o carro, inclinando mais ainda a posição do piloto, que foi apelidada jocosamente de cadeira ginecológica e virou referência até hoje. A intenção era reduzir ao máximo o arrasto e ganhar velocidade.
Nascia aí o Brabham Skate. Medindo apenas 82 centímetros do Santo Antônio até o chão, o carro teve uma série de soluções técnicas diferentes, como inclinar o motor para poder usar o conceito. Só que a ideia é uma coisa, efetivo é outra. Desde o início, o BT-55 não cumpriu com o que prometia. O carro era lento e difícil de acertar. Hélio De Angelis e Ricardo Patrese tiveram muitos problemas, e foi em um teste para tentar melhorar o carro que o De Angelis morreu. O acidente talvez tenha selado o destino da Brabham. Alguns meses depois, Murray se mudava para a McLaren e Bernie Eccleston não alinhava a equipe para a temporada de 88, a vendendo posteriormente para um grupo suíço. Ferrari 92A. Não poderia faltar os carros italianos aqui. Mas este aqui é um exemplo acabado de como a desorganização impacta no projeto de um carro. A concepção deste carro começa em 1991, ano em que tudo aconteceu na Ferrari. Saída de chefe de equipe, demissão de campeão do mundo e muitas outras coisas ruins. A condução começou com Steve Nichols, que tinha vindo da McLaren em meados de 89 e havia projetado o modelo 642 daquele ano. Só que o começo foi muito complicado e havia Jean-Claude Mingot, que voltava ao time aquele ano. A aerodinamicista de mão cheia foi um dos pais da Tyrrell 019, que deu show com a Alesi em 1990. O francês também começou a trabalhar neste projeto e resolveu também adotar o bico alto, mas indo mais à frente. Imola foi uma desgraça e uma daquelas mexidas bruscas foram feitas. Nichols foi demitido e a Mingot foi encomendada uma revisão do 642 e continuar o projeto para 1992. Nascia o 643, que estreou na França e era concebido um conceito extremamente inovador, um carro de fundo duplo. Basicamente, era uma ideia de criar um efeito solo. A parte mais baixa era plana, cumprindo a regra, e havia um segundo, que seria mais curvo e geraria um senhor apoio aerodinâmico. Com isso, um novo motor vinha sendo feito com um novo câmbio de 7 marchas. Em meados de 1991, Luca de Montezemolo voltava ao comando da Ferrari e deu a sua aprovação ao projeto. Após a demissão de Prost, Ivan Capelli era confirmado ao lado de Jean Alesi. O F92A foi apresentado em Fiorano, em um dia muito cinzento. Capelli foi o primeiro a pilotar o carro e achou estranho. Como ele mesmo admitiu, ele sentou no 643 e gostou do carro, mas o F92A era difícil de guiar. O motor não respondia e ele ficou quieto. Logo depois, Alesi pilotou o carro e disse que era o melhor que já havia guiado. Adivinhem com quem a Ferrari ficou. Só que a pré-temporada mostrou os problemas. O carro era difícil de acertar, o conceito não funcionou e o motor ficava muito atrás dos Renault e Honda, sendo superado inclusive pelos Ford V8. Foi uma temporada para esquecer, e este entrou na lista dos piores carros feitos pela equipe de Maranello. McLaren MP4/18. Talvez este tenha sido o grande erro de Adrian Newey, então na McLaren. Newey havia sido a mente por trás dos campeões de 98 e 99. A partir de 2000, a Ferrari ganhou a liderança e a McLaren ficou para trás, sendo inclusive superada pela Williams, que contava na época com o forte apoio da BMW. Disposto a recuperar a liderança após uma escovada acachapante da Ferrari em 2002, Newey trabalhou em um projeto extremamente avançado. O MP4/18 foi concebido para a temporada de 2003 e levou muito tempo e dinheiro da McLaren. O carro era um prior de engenharia, uma frente extremamente fina, uma traseira esguia e um perfil muito ousado. Tudo isso empurrado por um tremendo Mercedes V10. Tinha como dar errado? Sim. O carro era rápido, mas sofria de sérios problemas de suspensão. Alexander Wurz, um dos pilotos de teste, sofreu um acidente gravíssimo em Paul Ricard. Além disso, o carro falhou 2 vezes no teste de segurança da FIA. A McLaren foi obrigada a usar uma versão revisada do MP4/17 para o resto do ano. E o MP4/18 serviu de base para o MP4/19 de 2004. E aí, você lembra de mais algum projeto fracassado? Deixe aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, compartilhem, deixe seu like e ajude esse canal a crescer. Valeu!